É um prazer, amados irmãos, estar convosco em mais uma atualização profética neste dia. Eu oro sempre para que as bênçãos de Deus possam repousar na vida de cada um de nós, que a paz de Cristo possa estar na vida de cada um de nós. É com um pouco de tristeza que eu quero compartilhar convosco a temática desta atualização. Me acompanhe até o final do vídeo que você compreenderá o que está acontecendo. Mas deixe-me dizer, vocês já perceberam que eu tenho mostrado para vocês aqui fatos que estão sucedendo na América? Sim, e eu já falei. Temos que prestar atenção agora aos Estados Unidos da América. Não só, mas ao protestantismo americano, porque de lá virão as profecias. E é importante que nós compreendamos que, enquanto analisamos a progressão dos eventos, estes eventos podem nos surpreender, podem parecer até entrar em disputa. Vemos um movimento surgindo, procurando impulsionar as profecias, de repente vemos uma informação que parece desmentir a profecia. Isto é normal. Mas se nós usarmos aquela dialética hegeliana, tese mais antítese é igual a síntese, nós podemos compreender muito bem para onde é que estas coisas todas estão nos levando. Agora, queridos irmãos, vejamos aqui algo um pouquinho triste. Eu quero conversar com vocês como adventistas, a maioria que está assistindo este vídeo, como adventistas. Vemos aqui. CNN alerta para ansiedade de arrebatamento. Afirma que ex-cristãos lutam contra trauma por causa do ensino do fim dos tempos. A Bíblia nos diz, e este é um texto que eu mencionei na nossa palestra de sábado à tarde. A Bíblia nos diz que nos últimos dias virão escarnecedores, zombando da promessa de Cristo. Aonde que ele está? Tem um texto também que irei compartilhar com vocês. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos, a CNN, e entendam que a CNN nos Estados Unidos da América não é uma televisão qualquer. A audiência que ela tem, sim. A CNN alerta para a ansiedade de arrebatamento, afirmando que ex-cristãos que abandonaram a fé, que deram ouvidos a espíritos enganadores, lutam com trauma por causa do ensino do fim dos tempos. O ensino do fim dos tempos é de causar trauma, é de causar pânico. Mais à frente veremos o que dizem outros. Que os cristãos que acreditam no fim dos tempos, que ensinam sobre a volta de Jesus, sim? Que ensinam a vida no céu durante os 1000 anos, sofrem de demência notória. Meus queridos irmãos, vemos aqui, 27 de setembro de 2022. Para alguns cristãos, a ansiedade do arrebatamento pode levar uma vida inteira para curar. Em outras palavras, é uma doença crônica. A ansiedade, eu não quero falar muito do arrebatamento, porque nesse contexto eles estão falando também do arrebatamento secreto, essa doutrina que não é bíblica. Mas arrebatamento, a volta de Jesus, sermos arrebatados para as nuvens, eles estão dizendo que isto é uma doença crônica. Outra aqui, os ex-evangélicos estão lutando com a ansiedade de êxtase, dizem especialistas em saúde mental. 30 de setembro de 2022. Em outras palavras, para estes especialistas, você que acredita no fim do mundo, que acredita no arrebatamento verdadeiro, que acredita na volta de Cristo, sofre de doença mental. Meus queridos, lemos. Este homem, Darren Slade, diz o seguinte: isso é uma coisa real, é um problema crônico. Diz ele sobre a ansiedade de arrebatamento. Esta é uma nova área de estudo, mas em geral, nossa pesquisa revelou que o trauma religioso leva a um aumento de ansiedade, depressão, paranoia.
O ensino sobre o arrebatamento, segundo a CNN, esta mulher entrevistada, segundo esses especialistas de saúde mental, cria depressão, cria pânico, cria terror, cria paranoia. Veremos mais à frente. O conceito do arrebatamento, conhecido teologicamente como pré-milenismo dispensacionalista, não é predominante em denominações católicas ou algumas protestantes, o presbiterianismo. Então, o que eles estão fazendo? Por outro lado, estão dizendo que este ensino pré-milenismo dispensacionalista, que fala sobre o arrebatamento antes dos 1000 anos, que cria pânico, que cria horror, paranoia a alguns crentes, não é predominante na Igreja Católica. Dizendo isso a CNN. O que eles estão promovendo? Continuando. Eles dizem é mais comumente adotado em igrejas evangélicas e fundamentais, igrejas fundamentalistas. Esta linha de teologia baseia-se fortemente em uma carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, incluída na Bíblia, que diz que os crentes em Jesus seriam arrebatados ou apanhados no ar. E eles dizem aqui, as interpretações deste versículo variam amplamente entre os líderes cristãos, muitos dos quais o veem como um exemplo comum de metáfora poética entre os escritos de Paulo. Estão dizendo na CNN, com milhões de telespectadores, que o que Paulo falou em Tessalonicenses sobre o arrebatamento, sobre a subida aos ares para se encontrar com Cristo, é uma simples metáfora. E alguns fundamentalistas que interpretam isso de forma literal estão criando pânico, estão criando depressão, estão criando paranoia entre os seus crentes. Continuando. Eles dizem, Slade sabe o quão profunda a teologia moderna do arrebatamento pode ir. Como pregador batista e estudioso religioso, ele estava cercado por colegas que participavam de conferências do fim dos dias, ou fim dos tempos. Essas reuniões, muitas das quais ainda são realizadas hoje, concentram-se fortemente em eventos do livro cristão do Apocalipse e tentam conectar elementos bíblicos com eventos atuais do mundo. No entanto, os estudos bíblicos de Slade eventualmente o levaram a uma verdade desconfortável. Que verdade é essa? O arrebatamento, como é ensinado em algumas comunidades batistas, evangélicas e fundamentalistas, é pouco mencionado na Bíblia. Em outras palavras, estão dizendo que não haverá nenhum arrebatamento, não haverá a volta de Jesus Cristo. Não. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Vamos continuar. É dito, também pode levar as pessoas a redefinir sua fé ou abandoná-la completamente. As descobertas que esse homem Slade fez e esta notícia que está sendo veiculada na CNN diante de milhões de cristãos americanos pode levar milhares de pessoas a redefinir sua fé ou abandoná-la completamente. O que é que diz a Bíblia? E nos últimos dias, sim, alguns abandonaram a fé. Vemos aqui, amados irmãos, o número de americanos que se identificam como cristãos vem caindo há anos. Uma pesquisa na Pew Research de 2022 estima que cerca de 64% dos americanos se identificam como cristãos, mas esse número pode cair abaixo da metade até 2070 e pode ser superado por uma população majoritária sem afiliação religiosa. Meus irmãos, se isto acontecesse somente no mundo protestante evangélico, eu me preocuparia, mas não tanto quanto se isto acontecesse no nosso seio adventista. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer que pessoas se levantassem, que alguns líderes se levantassem para dizer, por exemplo, que os ensinos sobre os últimos dias da igreja não estão corretos, que deveríamos repensar, que isto de fim do mundo, de que os eventos finais estão acontecendo, na verdade não está nada acontecendo. Bem, entre os crentes adventistas, alguns já vêm pensando assim, que nós não precisamos ficar estudando as profecias, sabem?
para nós que ensinamos profecias, às vezes é muito triste. Você está aí falando sobre Apocalipse 13, por exemplo. Surgiu uma besta do mar. Você vê alguém na igreja sorrindo, rindo na verdade. Começaram esses homens, essas coisas de besta. De onde é que vem isto? Quando a gente interpreta a profecia, ensina a profecia, muita gente vem rindo nas igrejas. Meus queridos irmãos, deixe-me dizer alguma coisa aqui. Em 2014, mais de 700 pessoas se reuniram para um encontro do One Project. Isto em 14 de fevereiro do ano 2014, certo? Em um hotel no centro de Seattle. Este projeto One é uma iniciativa liderada por pastores de modo a tornar Jesus o centro da consciência adventista. Mas Jesus sempre foi o centro da consciência adventista. Não sei qual é a razão disto. Na verdade, este evento reuniu pessoas perturbadas e também pessoas esperançosas que trazem um pensamento para a sua experiência no adventismo, que trazem suas experiências no adventismo. Vejamos o que é dito aqui. Neste site, o título da conferência é Jesus, ponto final. Tudo, ponto final. É dito. Alex Bryan, que está retornando ao pastorado da igreja da Universidade Walla Walla, e é, junto com o pastor de Boulder, de Colorado, este homem, co-presidente do conselho do projeto One, voltou-se então para a escatologia, refletindo sobre a passagem adventista de Apocalipse 14, seja 12, fala da marca da besta, bem como da fé de Jesus. Bryan disse que nossa interpretação pode levar à paranoia ou paralisia. O que este líder disse? Que a nossa interpretação de Apocalipse capítulo 14, seja 12, as 3 mensagens angélicas, pode levar à paranoia. O que é paranoia, amados irmãos? Vimos aqui o que é paranoia. A paranoia pode ser descrita como sensações de caráter irracional. Por acreditarmos e interpretarmos as 3 mensagens angélicas da forma como interpretamos hoje, podemos chegar à paranoia, ao irracional. Uma sensação de caráter irracional e persistente que o indivíduo tem em relação aos outros e ao mundo. Elas podem surgir esporadicamente e não ter um alvo específico ou aparecem após o encontro com alguém novo. Mesmo que não exista nenhuma prova ou indicação de que os outros estão planejando lhe causar o mal, o indivíduo paranoico suspeita de convites, suspeita de palavras ditas durante conversas e comportamentos. Em outras palavras, este líder está dizendo que da forma como interpretamos as profecias bíblicas, da forma como pregamos as 3 mensagens angélicas, podemos chegar a uma sensação de que irracional, de ver as pessoas como inimigas, de ver as pessoas como se estivessem tramando coisas para a igreja, mas que na verdade não estão acontecendo, que nada está acontecendo. Queridos, não é o que disse o Papa Francisco há pouco tempo atrás? Vimos. O Papa Francisco disse: pessoas rígidas estão doentes. Pessoas que imaginam que haverá uma perseguição, que serão perseguidas pela palavra de Deus, estão doentes. São pessoas dementes. Queridos, mais tarde, no primeiro dia, São Leonor, capelão da Universidade La Sierra, voltou ao tema da escatologia. Os gráficos do fim do tempo não se encaixam na insistência de Jesus em Atos 1:7 de que não podemos conhecer os tempos ou períodos. O que estão dizendo estes líderes das universidades adventistas, infelizmente, destes líderes pastores? Que a escatologia, os gráficos do fim do tempo, não se encaixam com as palavras de Cristo. E a igreja tem que repensar nisto, porque está provocando ansiedade nos crentes, está provocando paranoia nos crentes adventistas. Meus queridos irmãos,
E depois desta aula nacional, esta declaração nacional na CNN, de que os ensinos bíblicos do fim dos tempos provocam ansiedade, provocam depressão, provocam paranoia, distúrbios mentais nos crentes, é normal que haja uma reação da parte do povo em procurar abandonar esses princípios. Sim, de fato a Bíblia nos diz que nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, abandonarão a fé. Queridos, vemos aqui agora, cristianismo americano enfrenta declínio acentuado 27 de setembro de 2022. E alguém pode dizer, mas aí entramos em uma grande contradição, porque você, irmão Onésimo, mostrou na semana passada que os líderes evangélicos políticos americanos querem o nacionalismo cristão, que a América se torne um país cristão para impulsionar as profecias. Mas agora estão dizendo que o cristianismo está enfrentando um declínio, que está baixando, que está se destruindo na América. Como é que as profecias vão se cumprir agora? Bem, como eu disse no começo, tese mais antítese é igual a síntese. Nós estamos trabalhando com um inimigo treinado, sim. Ele tem anos de experiência e ele sabe como encaminhar aos seus objetivos. Queridos, sim, de fato estamos vendo um declínio acentuado do cristianismo na América. Mas eu digo para vocês, de acordo com aquilo que vou mostrar também aqui, o que eles dizem, a situação vai ser mudada para o cumprimento profético. Vemos aqui, sem religião sincera e moral elevada, o experimento americano está condenado. Mas lendo este subtítulo, as coisas mudam. Primeiro, cristianismo americano enfrenta declínio acentuado. Ok, as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão entrando ao ateísmo, as pessoas estão abandonando Deus na América. Mas o subtítulo diz outra coisa. Sem religião, sem moral, o experimento americano está condenado. Em outras palavras, Deus vai punir os americanos por abandonarem a fé. E como resultado disto, os americanos terão que voltar à fé, sim, para escaparem às pragas. Queridos, vemos aqui. O povo dos Estados Unidos está perdendo a fé na Bíblia. Um novo relatório divulgado pela Pew Research e pela General Social Survey, em 17 de setembro, descobriu que os jovens cristãos estão deixando a fé aos milhões. Agora, cerca de metade dos que desistiram do cristianismo dizem que a falta de crença. A falta de quê? De crença. Porque as teorias cristãs estão criando pânico. Satanás está trazendo pânico, paranoia, demência notória. As pessoas estão abandonando essas crenças. Sim, a falta de crença os levou a abandonar a religião. Os demais citam outras razões, incluindo: eu vejo grupos religiosos organizados como mais divisivos do que se unindo. Em outras palavras, a falta dessa unidade cristã, a falta de ecumenismo está levando as pessoas a abandonarem a fé. Então tem que haver ecumenismo. Outros dizem: eu não tenho uma religião em particular porque tenho a mente aberta. Meus queridos. Agora, escutem aqui. O que é dito? Independentemente do motivo pelo qual as pessoas estão abandonando a Deus e a Bíblia, os efeitos dessa mudança foram catastróficos. Os efeitos dessa mudança estão sendo e serão catastróficos para a América. E a América vai ter que ser forçada a voltar a crer. É dito, durante seu famoso discurso de despedida de 1796, o presidente George Washington alertou as gerações futuras, dizendo: de todas as disposições e hábitos que levam à prosperidade política, a religião e a moralidade são apoios indispensáveis. A religião, a moralidade, a crença na Bíblia são apoios indispensáveis para a prosperidade de uma nação, disse George Washington. 42 anos atrás, o falecido teólogo Herbert Armstrong escreveu um artigo intitulado
prepare-se para reduzir muito seu padrão de vida, alertando que Deus estava prestes a tirar as bênçãos da América por causa de sua rebelião contra ele. Em outras palavras, os problemas que a América está sofrendo atualmente são as consequências naturais de leis espirituais quebradas. No entanto, se a América não voltar para Deus, chegará o dia em que Deus a punirá com maldições sobrenaturais, que são 7 vezes mais intensas do que as maldições naturais que a América trouxe sobre si mesma. Se a América não voltar à crença, será punida por Deus. Portanto, agora é a hora de todos os americanos perguntarem o que poderíamos estar fazendo para trazer tal castigo sobre nós mesmos. A destruição prestes a varrer a América será permitida com um propósito. Será medido com precisão por Deus para levar a humanidade a um ponto em que ela finalmente estará disposta a ouvi-lo e a se submeter a um modo de vida que elimine assassinatos sem sentido, crime organizado, governo ineficaz, leis injustas e vício escapista. É o único modo de vida que elimina a raiz do nosso sofrimento, que é o pecado. Então nós podemos resumir a nossa conversa da seguinte forma. Satanás está procurando trazer descrença na palavra de Deus, primeiro, para levar pessoas à perdição, sim, levar pessoas a não estarem preparadas e prontas para os eventos que estão acontecendo e para a volta de Jesus, fazendo-as descansar na ideia de que não haverá arrebatamento, não haverá volta de Jesus. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Satanás está trazendo muita descrença na América, levando pessoas a abandonarem a fé, e à medida que desastres vão caindo na América, o que é que digam os líderes religiosos? Que estes desastres estão caindo porque a América abandonou a crença em Deus, abandonou a fé, levando-os de volta a Deus, guardando a lei de Deus, dizem que eles, abandonando leis injustas, trazendo leis justas, trazendo um governo eficaz, um Estado unido à igreja para trazer moralidade na América. Meus queridos irmãos,